Nesse contexto é que vai surgir o Franco. O Franco ele vai se decidir, eu falei que próximo a 31 ele ainda não tinha tomado a decisão dele. Ele tinha o cunhado, era monarquista, acho que era carlista o cunhado dele, mas o irmão era republicano. Então ele hesitava, e mesmo as pessoas não sabiam de que lado ele estava, ele não tinha muita importância, ele vai se tornar importante por causa de uma repressão aos republicanos que ele vai fazer nas Astúrias, tá? Isso é em 34, então é aí que ele toma um lado. Né? Essa repressão que ele vai fazer vai ser brutal, tá? Vai matar muita gente. O próprio Hugo Thomas diz que ele se negava categoricamente a tomar qualquer posição política. Né? Então vai ser como o Mao Tse Tung vai ser um belo oportunista. Nessa Revolução das Astúrias, tá? Vão ter 5.000 mortos depois da rendição. Então ele vai atuar lá à maneira das falanges da Legião Estrangeira, com muita brutalidade. Então, depois de rendidos, a gente tem aí 5.000 mortos. Tá? Em 34, a direita ganha um pouco, mas isso só provoca mais a ira da esquerda, que retoma o poder disposta a tudo. E aí que eles pensam, a gente tem que dar um golpe. Né? Tem que parar com isso e tem que tomar o poder. A Guerra Civil Espanhola ela vai ser um treino para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Os alemães vão experimentar a tática de tanques deles lá, os bombardeios, a Blitzkrieg, e a Rússia vai mandar rios de dinheiro. Né? A Rússia até falava que mandava mais do que efetivamente mandava para fazer propaganda do poderio que ela tinha. Mas, no fundo, a guerra de civil espanhola vai ser uma guerra entre a Rússia, uma guerra fria, entre a Rússia e a Alemanha. Isso vai se dar, né? E Hitler, aqui tem uma frase interessante de Hitler, né? Não fosse o perigo vermelho que sufocava a Europa, eu não teria intervindo na Revolução Espanhola. Quer dizer, se não fosse por causa dos comunistas e com medo de perder um aliado, eu não teria intervindo na Revolução Espanhola. A igreja teria sido destruída, acrescentou ele com deleite. Quer dizer, então, a destruição da igreja, ele não estava muito preocupado. Tanto fascistas quanto nazistas vão tomar oportunisticamente a religião católica como religião nas vésperas da Revolução, tá? E nas vésperas da guerra. Então, tinha uma cartilha lá que mandou começar os fascistas a irem na missa. O Franco era descrito como uma pessoa de costumes espartanos, né? Que não se interessava por mulheres, por bebida, por jogos e nem pela missa, jamais ia à missa. E depois do começo da guerra, ele vai se converter ao catolicismo oportunisticamente. Né? A Jacinta, eu não acabei não pondo a frase dela aqui, né? Acho que não pus, mas a Jacinta, quando ela estava em Lisboa ainda, isso aqui quem fala no livro Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol, ela dizia, né, que se os homens não se converterem... tá aí. Se os homens não se emendarem, Nossa Senhora enviará ao mundo um castigo como nunca se viu igual. E antes dos outros países, a Espanha. Okay? Então, a Nossa Senhora havia dito para elas, isso a Jacinta vai repetir, que esse castigo, ou seja, o castigo é a Segunda Guerra Mundial, ia começar pela Espanha. Então, até Nossa Senhora considera a Guerra Civil Espanhola como um preâmbulo, como início da Segunda Guerra Mundial. Né? E foi uma coisa terrível. A guerra vai estourar, o estopim vai ser a morte desse homem, chamado Calvo Sotero. Ele era partidário católico, né, dos nacionalistas, e vai fazer um discurso na Câmara, dizendo: o mais brioso soldado, qualquer ante a eternidade, que não estivesse pronto a se levantar pela Espanha contra a anarquia, se tal fosse o necessário, né, os soldados deviam estar dispostos a isso. Recordo a resposta dada por São Domingos de Silos a um rei espanhol. Sir, podeis tomar-me a vida, mas não poder tomar mais que isso. Não é melhor perecer gloriosamente do que viver na ignomínia? Então ele vai
incitar os jovens, incitar os deputados a tomarem armas e a tomarem uma atitude quanto ao que estava acontecendo, contra os comunistas. Quando ele desce da tribuna, essa senhora, né, chamada, se é que assim podemos dizer, chamada Dolores Ibarru, que é considerada a maior comunista da Espanha, ou maior comunista da Espanha, vai dizer, em alta voz, vários vão ouvir, vão ter vários testemunhos. Esse homem falou pela última vez. Esse homem falou pela última vez. Ela era católica, nasceu católica, depois ela casou com um mineiro ateu, que se divorciou, porque ela dizia que era bom que as mulheres gerassem os filhos sem o estorvo dos maridos. Né? Ficou absolutamente comunista. O Thomas diz, não como verdade, mas que circulavam boatos, que ela havia matado um padre com os dentes. Tá? Era, então, uma comunista ferrenha, vai ser a principal comunista espanhola. Quando o Franco assume, ela foge para a Rússia, e um dos filhos dela vai ter 6 filhos, vários morreram na infância, um dos filhos dela vai morrer na Batalha de Stalingrado, combatendo Hitler. Ela vai voltar e vai morrer em 89, na Espanha, vai se juntar com católicos, no final da vida, apesar daqui ser ateia, ela vai se juntar com um movimento católico socialista. E ela disse isso do Calvo Botero. E aí, Calvo Sotelo. E aí, o que acontece? Ele é pego, né, na casa dele, isso 2 dias depois do discurso. Aparece os miliciados lá e mandam ele descer. Ele vai, se despede da esposa, ainda faz uma brincadeira, fala, eu volto logo se não me estourarem os miolos. E ele desce, entra no carro, no carro estava cheio de miliciados, senta no banco da frente, o miliciado que estava no banco de trás aponta a arma na nuca dele e estoura a cabeça dele. Eles continuam segurando o corpo dele, dando voltas por lá, né? E depois entregam o corpo dele no cemitério, dizendo que era de um mendigo, que era para ser enterrado. Vão descobrir, né? Nesse mesmo tempo, morre um outro comunista importante em Madrid, assassinado pelos nacionalistas, e o enterro vai ser feito no mesmo dia. Então, os republicanos e os comunistas vão começar, os republicanos nacionalistas vão começar a se matar no cemitério e já a se enterrar por lá mesmo. E aí vem o levante. Tá? Então, dizem, né, que quem começou a Guerra Civil Espanhola foram os nacionalistas que se insurgiram contra o governo, porque o governo era republicano. Mas a gente está diante de toda essa situação, né, desse tipo de discurso e de assassinato. A pessoa discursa, depois ela é morta. Tá? Então, eles falam que esses aqui eram contra o governo e os outros são os legítimos representantes do governo. O levante, para encurtar as... É curioso, o método é sempre o mesmo, também isso agora recentemente, né? Na verdade, o certo ou errado, o democrático ou não, a liberdade de imprensa ou não, é aquilo que se diz que é. Entendeu? Então, aqui começou foram eles, porque foram eles começaram, porque havia um governo, eles se inscritos do governo. Não, e isso, assassinatos, queima de igrejas, discursos de ódio, né, incitando a morte. E os católicos nisso, quietos, tá? Quietos. A não ser o cardeal Segura, não tinha partido católico atuante no sentido de fazer nada. Os católicos estavam quietos. Por que eu digo isso? Porque simplesmente eles vão ser trucidados. E mesmo o Thomas, em várias páginas, ele procura a razão. Por que matar os católicos? Porque não sabe, não entende, né? Não dá para saber. Ele fala até, as igrejas protestantes não foram atacadas. Nenhuma. Nenhuma. Se o ódio era contra a religião, né? Por quê? Por que as igrejas protestantes? Então, é lógico, não havia militância ativa política dos católicos. Tá? Então, a rebelião devia estourar em Marrocos. Quem estava lá vai ser o Franco, com a legião estrangeira. Ela vai estourar... Isso aqui era um mapa da Espanha. Tá? No norte, a gente tinha um domínio dos nacionalistas. Em Marrocos, os nacionalistas, porque era onde estava o exército, fiel aos nacionalistas. E essa parte vermelha toda, inclusive Madrid, tá?
vai ser a parte republicana. Então, os republicanos estavam... O verde é o avanço do Franco, tá? É que eu não achei um mapa anterior. Na verdade, o verde aqui, nesse momento, considerar como vermelho, né? Aqui é por onde ele vai entrar. Então, eles vão entrar em duas frentes principais. O general Mola vai entrar pelo norte, e aqui as Astúrias, né, que ainda estava na mão dos republicanos, e o Franco vai subindo pelo sul, tá? E aqui estava Paris. Daqui que vai ter o lema, que a Dolores Ibarru vai dizer, né, não passarão, dizendo que eles não iam conseguir passar de Madrid, né, não iam conseguir romper Madrid. E realmente não conseguiram. Madrid vai ser tomada só no fim da guerra. Mas não teve muito problema, eles não conseguiram passar, eles deram a volta. Mas tomaram tudo em volta e acabaram ilhando os madrilenos. O Franco subia com a tropa moura, tá? A legião estrangeira, os mouros do Franco, eram soldados espanhóis e muitos deles eram árabes mesmo, que tinham uns métodos de guerra árabes tremendos. E engraçado que ele declarou uma cruzada, né? Ele declarou que essa guerra era uma nova cruzada, era uma cruzada, e a cruzada, ele estava do lado aí dos mouros, e era com os mouros que ele subia. Isso vai gerar, né, o começo da subida do Franco, vai gerar o caos na Espanha. Porque a história tudo, eles começam a fazer assassinatos atrás de assassinatos. Essa foto chocante, né, uma foto muito famosa, do quartel da Montanha. Esse quartel era um quartel-general de Madrid, aonde se refugiaram, quando a guerra estourou, se refugiaram os nacionalistas. E aí os nacionalistas estavam lá no quartel, prontos a resistir, eles foram cercados por uma multidão e vários republicanos armados. Então uma parte deles se rendeu e levantou uma bandeira branca. A hora que eles levantaram uma bandeira branca, os republicanos tentaram entrar no quartel da Montanha. Só que aí aqueles que não queriam se render atacaram. E então eles depois vão estourar todas as portas e vão matar tudo que tinha lá dentro, vão matar todos os nacionalistas, muitos deles jogando-os das sacadas. Era um prédio, eu não pus aqui o prédio, mas com um quartel com um pátio interno e com, acho que 3 andares, eles vão jogar os nacionalistas das sacadas que no fim, vão ficar desse jeito. As principais matanças que a gente vai ter na Guerra Civil Espanhola, a gente vai ter problemas sempre, mas o horror mesmo é de julho de 36, quando começa a Guerra Civil, até dezembro, até o final de 36. Né? Aqui a gente vai ter um banho de sangue. Simplesmente todas aquelas facções anarquistas, comunistas, eles vão começar uma matança desenfreada. Aqui um parágrafo do Gui Thomas, né? Em Cerneva, enfiaram contas dos rosários nas orelhas dos frades presos, até lhe rebentar os tímpanos. Isso por quê? Porque os revolucionários vão direto contra os católicos. Por quê? Porque vão, né? São padres e freiras que estavam nos conventos. Não tinha ninguém ameaçando eles. Eles vão atrás, como na Revolução Francesa, né? Vão atrás dos padres, vão atrás das freiras, a troco de nada, a troco de nada. Ser católico passou a ser um crime. Não se podia usar nenhum símbolo de católico, nem ser católico. E aqui começaram as matanças. Vários padres foram queimados vivos. Uma exposição feita em Barcelona dos cadáveres exumados de 19 freiras salesianas, porque não contente em matar os vivos, eles ainda tiravam da sepultura os corpos dos religiosos sepultados nas igrejas e nos cemitérios e profanavam. Atraiu grande multidão. Dom Antônio Dias Moral foi metido num curral cheio de touros bravio, que o acometeram até o deixaram inconsciente. Teve então uma das orelhas amputadas, o que se faz com o touro vencido em homenagem ao matador após a vitória. Algumas pessoas foram queimadas vivas e outras enterradas vivas. As últimas, após terem sido forçadas a cavar a própria sepultura. Em Alcázar de São João, um jovem conhecido como muito piedoso teve os olhos arrancados. Uma mulher, mãe de 2 jesuítas, enfiaram-lhe pela boca um crucifixo. 800 pessoas foram atiradas num poço de uma mina.
em todos os casos, o momento da morte era saudado com aplausos. Então foi uma grande... Esse período vai ser o período terrível.